Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Engenheirar, o programa de debates da Engenharia Pernambucana do Instituto Engenheiro Joaquim Correia, apoiado pela Tecomate Engenharia. Nossa convidada hoje é a Maria Lúcia do B. Paranhos Ferreira, arquiteta e urbanista graduada pela Universidade Federal de Pernambuco. Já foi sócia de escritório de arquitetura e interiores e há 12 anos na Moura do B, atuando atualmente como diretora de Gente, Gestão e Cultura da referida construtora. Seja muito bem-vinda, Maria Lúcia, ao Engenheirar. João, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando da Moura do B, primeiro momento, e também agradecendo essa parceria longeva que a gente tem junto à Tecomate e agora, mais recentemente, junto ao Instituto Joaquim Correia. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. O agradecimento é todo nosso. Antes da gente entrar no programa e na temática em si do programa, queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional, como é que foi a evolução dela até chegar hoje ao cargo que você ocupa. Bom, como você colocou, né, eu sou de formação arquiteta e urbanista. Iniciei minha trajetória até na escola de Carlos Fernando Pontual. Tive a oportunidade de passar 2 anos lá, que foi uma escola muito bacana. Depois tive escritório de arquitetura, depois trabalhei na indústria de imóveis, que foi muito bom também na minha trajetória enquanto projetista. E recebi uma proposta de ir para a Moura do B, num desafio de implementar uma área de recursos humanos. A empresa era bem desenvolvida na área de administração de pessoal, mas ela não tinha ainda seus subsistemas da área de gente, né, de recursos humanos, como processo de atração e seleção, uma área de desenvolvimento e a área de remuneração e benefícios. Foi nesse momento que eu entrei na empresa e nós fomos apoiados sempre com consultorias externas, está construindo essa área que nasceu há 12 anos atrás. E aí a gente teve algumas evoluções nesse processo. A empresa, como vocês sabem, ela abriu capital em 13 de fevereiro de 2020, que foi uma data muito emblemática para nós. E aí vieram com esse processo de abertura outros desafios, oportunidades e robustez necessária para a obra. A Moura do B esse ano está fazendo 40 anos. Nós estamos com 42 canteiros ativos e um pouco mais de 4.800 funcionários, beirando os 5.000 funcionários diretos, o que nos coloca numa necessidade e numa oportunidade muito grande também de olhar para a área de gente como uma área muito estratégica dentro da companhia. É por isso que há pouco tempo a gente incorporou, além das áreas normais que estão dentro da área de recursos humanos, a área de gestão também, né? Então, introduzimos a área de projetos internos junto à área, também uma cultura muito forte de OKR, que é uma cultura de gestão, onde a gente trabalha com diversas pessoas da companhia. Hoje a gente tem mais de 150 pessoas trabalhando nesse projeto, onde a gente tem um sonho grande que a gente persegue e em equipes multidisciplinares a gente desdobra em squads para atingir esse sonho grande. E a gente incorporou também uma atividade de cultura, entendendo hoje que nós estamos nos 7 dos 9 estados do Nordeste, com um volume de funcionários muito grandes, com características muito distintas que a gente tem familiaridade no Nordeste, mas tem peculiaridades também. E diante disso tudo, a empresa ela precisa olhar sempre para fomentar o que é importante dela da cultura. Então, a gente revisitou um trabalho de cultura. A nossa cultura, que a gente diz, é uma cultura de saber, vem de viver. Nós estamos, como eu disse, há 40 anos, numa trajetória de que a gente já muito aprendeu, mas a gente tem muito a aprender, e respeitando as individualidades e aumentando sempre uma busca por uma eficiência, por uma prestação de contas, de transparência e colocando o cliente no centro desses processos. Então, a experiência do cliente é um norte muito importante para a gente. Então, diante de tudo isso, gente é quem constrói. É através das pessoas que a gente consegue buscar esse resultado. Perfeito. E falando de gente, falando de pessoas, Maria Lúcia, com esse crescimento todo, 42 canteiros, como é que a Moura do B, ela recruta, né? Ela inclui essa questão da diversidade na seleção dos seus candidatos? Tá.
A gente tem diversos níveis de pessoas dentro da organização, né? A gente tem desde dos funcionários, colaboradores operacionais até a alta gestão da companhia. Como a gente recruta, a gente tem uma plataforma de recrutamento e seleção hoje, com todos os filtros feitos para que a gente busque não só as características técnicas, mas também essa questão de buscar um fit cultural. Então, hoje a gente tem um banco de mais de 1.300 currículos registrados ali, onde a gente usa desses currículos para os nossos processos seletivos, né? Mas quando a gente diz, eu acho que o foco da nossa conversa hoje muito é a mão de obra operacional, e enquanto empresa do segmento de construção civil, que nos coloca como, além de uma oportunidade, uma responsabilidade social, de impactar mais as vidas, e levando em consideração que nós estamos numa região com desigualdades e com oportunidades também, a gente entende como um propósito, como um compromisso da companhia, a gente está formando essa mão de obra operacional, porque a oportunidade do emprego, ela existe, mas eu preciso de pessoas que estejam formadas, capacitadas para poder exercer essa atividade. Então, a gente, para acelerar esse grande sonho de formar mão de obras e fazer musculatura nesse nosso S de social, a gente fez uma parceria com vocês, com o Instituto Joaquim Correia. E a gente tinha diversas oportunidades de trabalhar diferente, de buscar, desenvolver, fazer um instituto. Mas a gente entendeu que a gente aceleraria muito mais se acoplando a um instituto que, na origem dele, toda é de formação técnica, de engenheiros que se conectam muito com o nosso negócio. E a gente, a partir de abril, a gente esse ano fez a primeira turma, e a gente falando também do social, é uma obra que quem aqui de Pernambuco acho que conhece, que é a obra do Moinho. Ela é originária, uma fábrica de grãos, e está se transformando em residência. E aí a gente modifica uma requalificação urbana no equipamento que estava ali abandonado. E olhando de forma técnica e de oportunidade do social, existe uma comunidade circunvizinha, que é a comunidade do Pilar, onde ela tem o segundo menor índice de desenvolvimento humano da região metropolitana do Recife. E a gente viu que era uma grande oportunidade a gente começar esse MD social através da obra do Moinho. E a gente firmou uma parceria com o Instituto Joaquim Correia e também com a Casa Zero, onde nós selecionamos moradores do Pilar para fazer um curso de demolidor, para que a gente pudesse utilizá-los capacitados com toda a segurança, com todo o treinamento no processo de demolição ali do moinho. E aí foi muito gratificante a gente ver isso, porque a gente teve 100% de aproveitamento da turma na obra, e 100% deles tiveram a primeira oportunidade da carteira assinada. Porque a gente sabe que a gente só consegue modificar a vida das pessoas através da dignidade do emprego. E é esse o nosso objetivo, enquanto compromisso da companhia, para trabalhar esse S social. Esse S que vem da estratégia ESG que a Moura do B está implementando dentro da empresa, né? Isso. E como é que você vê o desempenho, né? Como é que essa estratégia ela tem reverberado dentro da empresa no sentido dos colaboradores? Olha, a gente tem visto, ela é recente, esse desejo de ter uma escola de formação, ela é um desejo muito antigo dentro da companhia, e a gente, como eu disse, a gente conseguiu implementá-lo ele agora em abril. Começamos ainda de uma forma relativamente tímida, mas com muito sucesso. A gente começou em abril e estamos em julho, e tivemos, assim, semana passada, a conclusão de mais 2 turmas no Ceará, totalizando 90 colaboradores, pessoas formadas para poder ingressar no mercado de trabalho. E isso tem repercutido, respondendo a tua pergunta, de forma muito positiva com o time. Os engenheiros, a equipe técnica, o diretor de engenharia, todos os gerentes de produção, a equipe de SGI também, os técnicos de segurança têm abraçado esse projeto com muita satisfação. Muitas vezes até dando depoimento de que isso está impactando a vida deles também, enquanto responsabilidade social.
Maria Lúcia, você falou que foram 90 colaboradores, né? Desculpa, disse errado. Foram 90 pessoas formadas. 90 pessoas formadas. E dessas pessoas formadas, a gente teve algumas turmas com 100% de aproveitamento e outras entre 78% e 80% de aproveitamento da mão de obra que nós estamos formando. Isso nós estamos falando de... que tipos de programa? Você citou um primeiro programa, que foi um programa do Moinho, de formação de demolidores, mas tiveram outros programas. Que outros programas foram esses? Uhum. Aí, na sequência, João, quando a gente saiu do Moinho, a gente entendeu que a Moura ela lançou muitos empreendimentos no litoral sul de Pernambuco. Então, hoje nós temos uma quantidade grande de canteiros, numa região onde ela está muito demandada de obra e ela já existe uma carência de mão de obra operacional, que é a região das praias. E aí a gente foi para lá com 2 cursos específicos de carpintaria e de pedreiros, onde a gente abriu essa oportunidade de fazer essa inclusão também de uma maior diversidade, porque todos os cursos que nós estamos fazendo para homens e mulheres. Então, as turmas que a gente teve em Recife foram para carpinteiros e pedreiros. E a gente foi para o Ceará também com essa mesma formação de carpintaria e lá pedreiros de revestimento, onde a gente teve nessa turma 17 mulheres. Aproveitando o gancho, quais são as próximas turmas ou qual é a ideia que a Moura do B tem de programas para o futuro, né? Quais são os próximos programas que a Moura do B tem para o futuro? Isso é um trabalho que a gente não faz sozinho enquanto área de gente. Isso é um trabalho, como eu te disse, dentro de uma equipe multidisciplinar, com diversas pessoas engajadas nisso. É um trabalho social que a gente está fazendo para a formação de mão de obra e não necessariamente só para o nosso interesse. Mas a gente quer garantir, não, mas a gente quer dar a oportunidade de essas pessoas, depois de formada, a Moura do B poder empregá-las. Então, a gente tem feito um trabalho junto com a engenharia, dentro das necessidades dos nossos canteiros, para a gente ter mais assertividade na escolha desses cursos. Então, a gente está indo agora, em agosto, para Salvador, para Bahia, e nós vamos ter lá cursos também de carpintaria, de formação de bloco, de pedreiros, de parede de concreto. Então, a gente está indo nessa sequência. Essa é uma ideia interessante e que isso sirva de semente, né? Para que outras empresas também multipliquem essa ideia, né? E que vem dado certo. Nós temos o objetivo esse ano, enquanto compromisso nosso, é da gente formar 150 pessoas. Tá? Então, esse é dentro de uma escola de formação nossa, em parceria aí com vocês, do Instituto JC, da gente estar com 150 pessoas aptas ao mercado de trabalho. Maria Lúcia, dentro de toda essa visão, né, e as práticas de governança corporativa, o que é que você considera que foi mais eficaz, né, para que você tivesse sucesso aí dentro das estratégias do ESG na empresa? Vejam, como eu te disse, a Moura ela abriu o capital em 2020, né? Recente isso, completou 3 anos agora. Mas a gente, dentro dessas 3 letrinhas do ESG, o que é que a gente teve que sair, vamos dizer assim, como primeiro objetivo? Né? A empresa está listada na Bolsa de Valores, na B3, e ela tem o maior índice de governança necessário. Então, para isso, ela se estruturou para atender na completude a questão da governança. Então, a empresa ela tem bem instalado um conselho de administração com membros independentes também nessa formação. Existem diversos comitês de assessoramento hoje na companhia, comitê de auditoria e risco, comitê de gente, comitê de ética e conduta. A gente tem um canal da transparência independente, onde todas as denúncias que são colocadas na empresa, elas são tratadas, são por pessoas independentes. A gente tem um código de ética e conduta implementado com todos os colaboradores treinados. A equipe de compliance ela vai em obras, a gente treina todos os colaboradores, inclusive os nossos stakeholders também, enquanto fornecedores da companhia. Atualmente implementou um comitê fiscal formado por todos os membros independentes. Então, essa área de governança até acho que cabe um capítulo depois para a gente vir aqui e transcorrer sobre ela, porque isso salvaguarda muito a companhia. São boas práticas, né, de garantia. Hoje existem diversos sócios da Moura do B, né, a gente pode dizer dessa forma. E a questão do ambiental, por ser uma empresa de construção civil,
a gente tem uma certa maturidade com relação também a essas normas e procedimentos, né? Acho que a Moura do B ela foi a primeira empresa pernambucana a adquirir o ISO 9001, né? Está fazendo 23 anos dessa certificação e vem nessa maturidade que o Instituto Vanzolini todo ano nos auditando e sem ressalvas importantes. Então, esse caminho do ambiental, ele existe sim, muitas oportunidades de atualizações e de melhorias e que nós estamos antenados a isso. Nós firmamos parceria com a Aliança junto à Abrainc, então a gente fez o nosso primeiro relatório de carbono e a gente está se depurando nessa nova exigência, nessa nova formatação, para poder a gente ver de que forma a gente consegue ser mais responsável ambientalmente também. Como é que a gente consegue busca dessa neutralidade do nosso carbono. Redução de resíduos, a gente fez uma parceria também com o Instituto JC, com a Universidade Católica também, e que a gente está buscando trabalhar para a gente destinar, não só destinar corretamente, como a gente já faz, mas como é que eu posso aproveitar? A gente falou do moinho, né? Uma obra onde a gente tem uma quantidade de resíduo, de demolição, de um retrofit, que é importante. Como é que eu posso dar um novo uso desse resíduo, de vez de colocar só para destinação? Como é que eu posso chegar, triturar ele, fazer um novo uso e aproveitar na própria obra? Ou até em comunidades carentes, ou até em outras obras nossas. Então, isso tem sido um desafio e uma grande oportunidade para a empresa. E aí a gente surge o asset social, que aí a gente está como um propósito trabalhar com formação de mão de obra para homens e mulheres e também começamos estruturando um trabalho de voluntariado. Que você perguntou, como é que os colaboradores eles recebem tudo isso, né? Então tem tido um engajamento muito grande. A primeira evento de voluntariado que a gente fez também foi para regiões das áreas das praias. A gente botou um carro de som, foi nas comunidades vizinhas, dizendo que a gente ia estar num sábado lá com o nosso time, fazendo confecção de currículo e podendo estar dando dicas e instruindo essas pessoas para que elas se preparassem um pouco para a entrevista de emprego. E aí, nesse caso da questão do voluntariado, são ações mais assistencialistas. Então, de que forma eu não estou ali buscando contratar aquelas pessoas, mas eu estou querendo dar a elas um conhecimento para que elas se coloquem no mercado de trabalho de uma forma mais profissional. E aí, na sequência disso, a gente tem criado interno na companhia diversas gincanas. A gente fez na Páscoa com o ponto focal de atender alguns lares de idosos, onde a gente fez arrecadação de produtos de higiene de pessoal e de limpeza. E a gente está agora com a missão, agora no inverno, de captar também produtos para poder ir, de limpeza e de alimento, para poder ir para os moradores de rua. Então, isso ainda é uma semente que está sendo plantada na companhia, muito feita com o voluntariado, de fato, com doação de tempo e de recurso do próprio time, mas que isso alimenta a alma e só aumenta o senso de pertencimento, de orgulho de fazer parte. E para a gente que faz a Moura do B, e que todos nós que fazemos a Moura do B, isso nos dá muito orgulho. Maria Lúcia, de um modo geral, não pela Moura do B, você citou alguns projetos que a Moura do B está estudando e está desenvolvendo, se tiver outros, também cite, por favor, mas de um modo geral, como é que você enxerga o papel da engenharia na defesa das bandeiras do meio ambiente e da sustentabilidade, né? Qual é o papel da engenharia, não só no canteiro de obras, mas como no entorno do canteiro de obras? Eu sou, como você me introduziu logo, eu sou arquiteta, né? E para mim é ótimo trabalhar na empresa de construção civil, falar com engenheiro, porque a gente consegue falar uma linguagem parecida. Mas quando você falou, o que é que diferencia a Moura logo no início de a gente ter canteiros espalhados em 7 praças, com diversidades de terrenos, Salvador, terrenos super inclinados, terrenos da praia, terrenos de construção horizontais, né? Então, assim... Diversidade de população diversidade também, né? de entorno, né? De população. Então, assim, o que é que a engenharia ela pode entrar com isso? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem oportunidade pelo volume de estar... e desafios também, mas a gente tem a oportunidade de estar padronizando. Quanto mais a gente padroniza, melhor a gente consegue ter gestão
dessa operação. Então, a gente fez uma revisão da nossa cartilha, dos nossos canteiros. A gente começou com o objetivo de deixar todos eles, independente do cliente, onde ele for visitar, se ele está em Pernambuco, se ele está em Fortaleza, se ele está em João Pessoa, ele vai entrar num canteiro, ele vai avistar um tapume de obra, um muro de obra, e ele vai dizer, ali é uma obra da Muro do Bem. E a gente botou como cerne principal disso, era a gente trabalhar a questão do bem-estar do colaborador. Então, nesses canteiros todos, a gente fez áreas de vivência, áreas de descanso, em alguns deles com horta, mas a gente olhou também como é que a gente podia atender dentro do nosso propósito de garantir a melhor experiência para o nosso cliente. Então, a gente fez salas de clientes, todas elas climatizadas, todas elas dentro do mesmo padrão. E a gente evoluiu esse canteiro, que a gente chama canteiro no prumo, para o canteiro no prumo sustentável. Então, hoje os nossos canteiros, eles têm reuso de água para colocar nas áreas de vivência, nas bacias. A gente, onde pode, a gente tem telhas translúcidas para a gente só precisar, nas áreas de vivência dos banheiros, a gente só precisar usar da energia elétrica em período noturno. Então, a gente tem feito lava-rodas para que a gente tenha esse cuidado com a comunidade, de você não estar sujando as ruas, pode chegar enfim, uma concretagem, alguma coisa nesse aspecto. Então, a empresa ela tem efetivamente se preocupado, através de um padrão de garantir. A gente sabe que uma obra implementada, ela traz transtorno para a vizinhança. Mas como é que a gente mitiga isso? Ainda existem muitas oportunidades, mas a gente está muito atento para isso. A gente escuta, muitas vezes coloca um QR Code para ouvir o cliente, deixar o engenheiro à disposição para a gente mitigar esses incômodos. Você falou de essa dificuldade que a gente tem de mão de obra, né, de adquirir mão de obra especializada, mão de obra preparada para determinadas atividades, e a gente falou muito também das adversidades, né, diversidades de entorno, né, e uma das grandes adversidades e desafios que a gente tem hoje na construção civil é a introdução da mulher dentro da construção civil, né? Nas diversas esferas, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que a construtora, como a Muro do Bem, ela está introduzindo isso dentro da sua política. Tá. Você me fez uma pergunta mais ampla, a anterior, e eu respondi ela parcial. E quando você estava fazendo a segunda pergunta, eu me lembrei que ela tinha algumas coisas que eu podia acrescentar, mas vamos tentar aqui, antes de eu entrar nesse segundo tema da mulher, a gente está falando também de inovação em construção civil. Né, como Perfeito. Forma da gente estar olhando propósitos de longevidade do segmento, com todas essas novas exigências de redução de carbono, com redução de resíduo. Então, a gente tem buscado, dentro de técnicas construtivas, a gente está evoluindo. A gente hoje não trabalha mais com tijolo cerâmico. A gente introduziu o bloco de concreto, que a gente tem um desperdício menor, a gente tem uma produção de resíduo menor. A gente tem utilizado muito também paredes e drywall, fachadas ventiladas. A Moura implementou no final do ano passado também um novo negócio que é a MD Store. Então, ela permite que você ofereça ao seu cliente uma personalização ao longo da obra, não só clientes de condomínio, mas clientes de incorporação, porque condomínio a gente sempre permitiu que existisse uma personalização, mas a obra de incorporação ele recebia aquele apartamento com a especificação padrão e muitas vezes ele quebrava todo depois de pronto para poder fazer a especificação que ele queria. Então hoje a gente está oferecendo essa customização para todos os clientes da Muro do Bem, e evitando uma produção de resíduo muito grande. Então, isso está em pauta. Os nossos projetos todos, a gente fez uma matriz de sustentabilidade dentro da companhia, com mais de 30 itens, onde todos os nossos lançamentos, a gente busca uma adesão, pelo menos de 70% dessa matriz, para que a gente não só tenha uma construção mais sustentável, mas a gente entende que o nosso produto ele é um produto de perenidade. Então, a gente vai, que muitas vezes fica 30, 40, 50 anos ali em utilização. Então, a gente tem pensado no desenvolvimento do produto, de que forma esse produto, na sua utilização, ele é mais sustentável.
E aí com redução de conta de energia, com reuso de água, com fachadas com brise, com que tipo de soluções arquitetônicas e soluções de engenharia, onde a gente possa ter essa questão do ambiental aí cuidada. Aí eu vou voltar agora na mulher na obra, tá certo? Como é que a Moura do B, dentro do S, né, do social, de tal forma que ela introduza cada vez mais a mão de obra feminina dentro do seu corpo técnico e operacional? Ô, João, no nosso corpo técnico, administrativo e de gestão, há muito que a gente tem a presença feminina, tá? Então, quando a gente olha em números, que são números que a gente sempre está acompanhando, a gente tem 45%, em torno de 45% de gestoras mulheres na companhia. E um pouco menos aí, beirando os 40% de funções técnicas e administrativas. Mas quando a gente olha a mão de obra operacional, historicamente, isso é uma atividade composta muito por homens e pouca presença feminina. E isso não é uma característica da Moura, isso é uma característica do segmento. E a gente está com desafio, com objetivo, com compromisso da gente diminuir, da gente aumentar essa diversidade dos nossos canteiros. Então, através dessas escolas de formação, a gente tem inserido a mulher para que ela seja apta, capacitada, para que ela consiga, e tem feito, você tem acompanhado, a gente tem carpinteiras mulheres, a gente tem eletricistas mulheres, a gente fez uma parceria também com o Compesa aqui em Recife, onde a gente aproveitou mulheres encanadoras, mulheres pedreiras. Então, esse nosso número hoje, ele é um número tímido, ele gira em torno de 2% da mão de obra operacional feminina. Mas a gente tem evolução e a gente tem que celebrar essas conquistas. A gente iniciou o começo do ano a gente praticamente dobrou o efetivo de mulheres. E bacana, eu queria fazer um agradecimento também ao meu time técnico de engenheiros e engenheiras que tem abraçado essa causa, deixando as áreas de vivências adequadas. Uma coisa muito importante também é a questão da comunicação, né? Então, a gente tem momentos, a gente revisitou o nosso DDS, hoje ele chama Conecta. Então, toda quarta-feira, a gente para todas as obras para poder trazer temas de segurança, de saúde e também de respeito, né? Então, a gente está sempre trazendo esse tema em voga para que a gente seja essas mulheres muito bem recebidas nas nossas obras. Para finalizar, eu quero lhe perguntar, como é que a Moura se enxerga no futuro? Sob o ponto de vista da sua governança, como é que vocês se enxergam no futuro? Que impactos vocês querem ter? Eu acho que a gente está num caminho assertivo disso e a gente quer mergulhar mais. A gente quer seguir e que a gente tenha orgulho. Eu acho que nós já temos, mas a gente aumentar com paixão esse orgulho de ser uma empresa que a gente seja reconhecida pela empresa sustentável, com boas práticas de ESG. Isso é o caminho que a gente quer trilhar. E que a gente seja referência nessas práticas, nessas boas práticas, nas praças onde a gente atua. Ok, Maria Lúcia. Quero deixar aqui o meu agradecimento, meu abraço por ter aberto a porta, não só para esse bate-papo, mas também 2 canteiros de obras, como você falou aí. O Instituto Engenheiro Joaquim Correia é parceiro, né, nessa empreitada em vários projetos de formação, né, e a gente tem observado de perto o quão isso tem sido valioso, tanto para a comunidade no entorno das obras, como também para o próprio corpo técnico, administrativo e operacional da empresa, e para o Instituto Engenheiro Joaquim Correia também. Tem sido bem bacana evoluir com isso, né? Abraçar esse desafio. E assim, eu acho que a palavra certa é desafio e a segunda palavra é coragem, porque você não vê modelo semelhante a esse sendo implantado na região ou até que está fora da região. Então, unir teoria à prática. Isso está sendo feito, está sendo muito bem feito e principalmente com muito cuidado de gente, para a gente. Então, acho que essa é a mensagem principal, e realmente deixar o meu profundo agradecimento e deixar um recado, gente, quem tiver a oportunidade, siga, olhe, né?
veja como isso está sendo realizado, né? Siga a Moura do B, pergunte, siga o Instituto Engenheiro Joaquim Correia e as demais entidades e profissionais que estão envolvidos, porque é algo que está dando certo. Tá? Maria Lúcia, quer deixar um recado, por favor? Eu quero primeiro de tudo agradecer a parceria, dizer que esse é um trabalho que nasceu há pouco tempo e que a gente tem conseguido ter grandes avanços, principalmente pelo time que faz parte da Moura hoje, que abraçou esse projeto do social com tanto compromisso e com tanta vontade que dê certo. E a gente se juntar também a parceiros, gente boa e competente, como a Tecomate e quanto o Instituto Joaquim Correia. Então, assim, em agosto nós vamos estar na Bahia, vai ser a terceira praça que nós vamos estar aí fazendo essa capacitação do MD Social. E a gente quer que esse trabalho ele tome uma dimensão social importante. E a gente sabe que isso vai trazer frutos positivos para a sociedade, para a gente enquanto empresa, enquanto companhia também. Meu agradecimento a vocês. Muito obrigado. Bem, pessoal, é isso e até o próximo Engenheirar.